Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Está começando mais um de pai para filha. Eu sou a Gabi. Todo mundo já sabe que é a mesma pessoa. Eu falei, vou ficar quietinha dessa vez. A pessoa deve ter falado, será que caiu minha internet? Ih, deu pau. Né? JP Gouveia. Muito bem. Meu pai. E meu pastor. Seu pai, né? E meu pastor também. Seu pai, seu amigo, seu pastor, Pastor. sei lá. Enfim, hoje nós vamos conversar sobre uma coisa que você adora, pai. Que se você pudesse, você já estava pós-graduado, fazendo mestrado, cursos, qualificações nesse assunto. Que você gosta muito. Que é a busca de sentido na vida. Isso é o nome de um livro. Primeiro eu queria que você contasse por que você gosta desse tema. Bom, existem pelo menos aí 3 escolas importantes de psicoterapia, né? De psicanálise, né? De forma geral. A primeira é freudiana, né? É do Freud. Que a gente estuda na escola. A gente estuda bastante Freud na escola. Sei lá, na faculdade. Nietzsche. Então, Freud é a primeira escola, né? Disso. E a ideia de Freud é que as pessoas se movimentam pela busca de prazer. Então, as pessoas caminham e elas vivem porque elas querem ter prazer. Entendeu? Então, quando ficam falando, o cara, coisa de sexo, não sei o que lá, não é isso. Ele está falando sobre prazer. As pessoas se movimentam para ter prazer, tá? Aí tem uma segunda escola, que é de um pupilo Prazer dele. pode ser tirar o sapato depois de um dia cansativo, quando você chega em casa. Pode. Tem pessoas que vão fazer uma grande maratona porque elas querem ter prazer só, de sentir bem, de respirar o ar, o vento que bate no rosto e ponto. Então, a terapia de Freud, ela está ligada à busca do prazer. O pupilo dele, chamado Adler, que é a segunda escola de psicanálise, ele entende que não é prazer, mas é poder. As pessoas querem poder, entendeu? Então, a gente amadurece, a gente quer poder. Então, o Luizinho, que é o editor aqui, né, o que está gravando, ele quer poder. Então, ele quer ser o melhor guitarrista, ele quer poder. Entendeu? Você quer ser a melhor jornalista, quer poder. Eu quero ser o melhor pai, eu quero poder, entendeu? Dominar os outros. Dominar todos e aquela coisa toda. E tem uma terceira escola vienense, né? De Viena, que é a escola do Viktor Frankl, que a gente chama de logoterapia. Logo é logos, né? É o começo, né? O sentido. Então, é a ideia de uma terapia pela busca de sentido. O Freud, então, entende que as pessoas caminham porque querem prazer. O Adler entende que eles querem poder. E o Frankl entende que elas querem sentido. Quando eu posso ter muito prazer, mas se aquele prazer perde o sentido, a gente abandona. Eu posso ter muito poder, mas se aquele poder perde o sentido, a gente também fica frustrado. Por quê? Porque em última instância, ou em primeira instância, ou numa instância mais profunda, o que a gente está buscando de verdade é sentido, tá? Tem que fazer sentido a vida, entendeu? A gente vai para viajar para a França, tem que fazer sentido essa viagem. Tem que fazer sentido um relacionamento que a gente vai ter com alguém, entendeu? Então, eu tenho amigos coreanos, muitos amigos coreanos, né? E eu me lembro de que uma amiga coreana foi casar e ela nem conhecia o cara que ela ia casar, porque era um acordo da família. E ela casou. Mas aquilo faz muito sentido para ela. Faz sentido casar assim. Não faz sentido eu ter que amar alguém como os ocidentais e tal. Não, o amor se constrói na relação.
Então eu falava, meu, que absurdo, amor, casamento arranjado. Ela falou, não faz sentido eu ter que sair para procurar um amor. Você entendeu? Não faz sentido isso. O amor é uma construção. E a verdade é que amor é realmente uma construção. É muito. Entendeu? Mas assim, não entrando no amor, nem querendo entrar ainda nele. Mas a grande questão é o sentido. O Frank, uma vez, estava tratando uma pessoa, ele trata muito com luto, com suicídio, né? Das pessoas que têm tendência suicida. Ele é um psicoterapeuta. Ah, legal. Ele é um psiquiatra. Legal. Tá? Era, né? Ele morreu. Ele passou por 4 campos de concentração. E o livro que ele escreveu 4 dias depois que ele foi liberto de Auschwitz, eu não sei se é Auschwitz mesmo, mas ele passou em Auschwitz. 4 dias depois, ele escreveu um livro que se chama Em Busca de Sentido. Então, ele diz assim que tinha gente lá no campo de concentração que vivia as mesmas dores e angústias que ele vivia. Trabalho exaustivo, humilhação, pouca comida, um sono estranho, esquisito. Tudo era muito ruim, mas tinha gente que gastava aquelas poucas horas de sono para cuidar de outras pessoas, das feridas das outras pessoas, que dividia o pouco alimento que eles tinham, e eles dividiam uns com os outros. E que esses caras encontraram sentido em viver, mesmo presos dentro daquele lugar. Que, em última instância, todo mundo tem liberdade. Poxa, mas como liberdade? Ele estava preso num campo de concentração. Mas o campo de concentração não pode dizer como ele vai viver, como ele vai ser intimamente. Nossa, no mínimo do mínimo, ele ainda tinha algum tipo de autoridade de escolher. Ele podia viver lá dentro revoltado porque ele estava preso, mas ele teve a liberdade de escolher como viver lá dentro. E essa liberdade todos nós temos, porque Jesus nos libertou. E quando ele nos liberta, nós somos verdadeiramente livres. Percebe? E ele diz que ele estava tratando um senhorzinho que tinha perdido a esposa depois de 50 e poucos anos de casamento. E a esposa faleceu, e ele muito triste, depressivo, estava pensando em tirar a própria vida, porque ele não suportava a vida sem a esposa e tal, não sei o que lá. E aí uma hora ele perguntou assim, mas você tem 2 soluções, né? A primeira, são 3, né? A primeira é você tirar a sua própria vida, entendeu? Tira a sua vida, acabou o problema que você está sofrendo. A segunda solução é você ter morrido antes da sua esposa. E aí ele falou assim, não, porque senão ela estaria sofrendo o que eu estou sofrendo. Aí ele falou assim, então não foi melhor ela ter morrido antes de você? Porque aí você poupa ela desse sofrimento. Aquilo fez tanto sentido para aquele senhorzinho, que a partir daquele momento, daquela conversa, a última era viver com aquela dor e aceitar aquela dor e viver depressivo. Você entendeu? E aquilo fez tanto sentido para ele, tipo assim, não, foi muito melhor eu ter morrido antes da minha esposa, porque eu amo tanto ela, eu não queria que ela sofresse. Esse sentido que fez para ele, fez ele seguir a vida dele tranquila, em paz. Quando a gente conversou num episódio lá para trás, e a gente falava sobre morte, me parece, você perguntou como vai ser minha vida sem mim, né? Você falou tal. E a gente chorou. Uma das coisas é o seguinte, eu perguntei assim, se você morresse antes de mim, você ia querer que eu vivesse triste? E você falou, de jeito nenhum. É a mesma coisa, eu também não quero que você viva triste. Então, quando eu morrer antes de você, viva feliz. Siga a sua vida para frente, né? A gente só de verdade encontra sentido na vida, porque a vida ela é muito sem sentido. Se a vida é levantar, trabalhar, né, transar, comer, fazer não sei o que lá e ir dormir, não tem nenhum sentido a vida, porque a gente vai fazer isso inúmeras e milhões de vezes e vai morrer. Então, Sim. Qual é o sentido de viver? Percebe? A gente precisa encontrar esse sentido para que a vida realmente tenha valor. Esse sentido a gente só encontra no Cristo.
quando a gente entende o Cristo, o que ele fez por nós e quanto faz sentido a morte e a ressurreição dele, a entrega dele por nós, é que vai fazer sentido a nossa vida. A gente fala, uau! Quando Paulo está escrevendo, ele fala, olha, morrer para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas eu não vou morrer, porque eu ainda tenho muito o que fazer por vocês. Entende? Ele encontrou sentido de que a vida dele fazia sentido para muitos. E ele só encontra esse sentido no Cristo. Você vê como é fácil se perder. Porque se você desviar um pouquinho disso, tipo assim, eu tenho que fazer o meu marido feliz. Mano, você não vai conseguir. Você tem que voltar pro sentido real, né? Então, a gente só encontra o sentido mesmo da vida no Cristo, em Deus. Porque a gente perdeu o sentido quando Adão peca no Éden. Quando o ser humano peca no Éden, porque pecou toda a humanidade lá no Éden, não foi Adão. Entendeu? Apesar dele ter a responsabilidade individual dele, toda a humanidade pecou com ele. A raça humana, né? O Dr. Shelley vai chamar de hereditariedade da raça, né? Solidariedade da raça, melhor, corrigindo. Nós somos solidários à raça humana, nós pecamos com Adão lá. Toda a raça humana pecou. Quando isso aconteceu lá, 4 rupturas importantes. Teológica, eu me rompi com Deus. O salário do pecado é a morte é a falta de relacionamento com Deus. Psicológica, quer dizer, eu me perdi de mim mesmo. Sociológica, eu me perdi do outro. Foi a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, a gente rompeu, a gente dedurou o outro, jogou o outro não vale nada. E ecológica, agora toda a criação vai sofrer por causa do seu pecado. Percebe? Quando a gente tem essas rupturas com Deus, comigo, com o próximo e com a criação, tudo perdeu sentido. Porque quem dá sentido de verdade, a estrutura da nossa existência é o próprio Deus. Agora, se eu me encontro de novo com Ele, Ele vai dizer para mim quem Ele é, Ele vai dizer para mim quem eu sou, Ele vai dizer para mim quem é o outro, e assim eu vou viver em harmonia com toda a sua criação. Percebe? Por isso só se pode encontrar sentido se nós estivermos firmados em Jesus e caminhando numa maturidade plena com o Senhor em todos os tempos da nossa história. O sentido da vida, então, é Jesus. Só Ele pode dar sentido. Existem sentidos que, para mim, hoje faz muito sentido ser pai e ser esposo. Faz sentido ser pastor. Faz sentido... Ele vai dando propósito, então? Faz sentido estar no lugar onde eu estou. Entendeu? Ele vai dando propósito, ele vai mostrando sentido, é ele quem vai... Muitas vezes não é um sentido único na vida. São vários sentidos. Olha. E de que ele vai mostrando pra gente ao longo do caminho, essas perspectivas vão mudando. Quando eu era adolescente, fazia sentido ir para a escola. Quando eu era mais jovem, fazia sentido ir para a faculdade. Quando eu era mais... fazia sentido. Quando eu era só casado e não tinha filhos, fazia sentido estar com a minha esposa em vários lugares. Quando eu tive filhos, fazia sentido estar com vocês ao redor da mesa. Sentido e propósito, essas coisas vão sendo dadas por Deus e vai mostrando pra gente, entendeu? Nessa estrutura toda, e a gente vai se sentindo energizado por Ele no processo motivado. Todo, e encontrando felicidade nisso. Se você quiser comentar esse episódio, você vai na descrição de hoje, pega nosso WhatsApp ou as nossas redes sociais, porque a gente quer saber a sua opinião, tá bom? Conta pra gente e vem conversar com a gente aqui no De Pai pra Filha. A gente volta semana que vem. Até Tchau, lá. pai. Até lá, filhinha. De Pai pra Filha. Realização Transmundial.